Bom dia! Hoje são 8 de janeiro de 2024, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo trazendo mais uma explanação. Todos os dias, aqui, no mínimo 4 vídeos com 4 explanações de pessoas que moram espalhadas aí pelo nosso Brasil. Vou trazer aqui a explanação do Henrique Agostinho Silvério. O Henrique Agostinho Silvério mora em São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo. Então ele escreve assim, vamos lá. Bom dia, nobre professor Eustáquio. Parece letra de música de Márcio Greik. Na solidão me agarro a qualquer coisa que ainda resta desse amor, e espero a cada dia a sua volta, seja como for. A analogia é feita por causa do medo e pela impotência. Então, as pessoas se agarram às ilusões de crer que, realmente, há um Deus estrangeiro a velar por elas. Em seguida, se apegam a uma falsa esperança de ver um Jesus voltando e resolvendo os problemas do mundo, ou pelo menos o individual dela. É algo terrível que, em 2024, as pessoas acreditem em um Deus saído da era do cobre para a era do bronze, de um país estrangeiro que possa resgatar ou redimir alguém e ainda paguem para isso. Espero que a ciência possa ajudar a família da Rosiane, pois Deus não existe e isto é um fato. Bom dia para todos. Eis aí a explanação do Henrique Agostinho Silvério. O Henrique é profissional na área do desenho. Se você estiver precisando aí de um profissional nessa área, a do desenho, entre em contato com o Henrique por meio de meu canal. Bom, o Henrique diz aqui que o medo e a impotência levam o homem a um mundo de ilusões, a buscar proteção onde não há proteção. E aqui o medo e a impotência levando aqui o povo brasileiro a procurar um Deus estrangeiro. O Deus da Bíblia é um Deus estrangeiro, não é nosso. O Deus da Bíblia não é um Deus brasileiro. Ele tem razão aqui, o Agostinho. O Agostinho Silvério. Veja aqui. Vou explicar aqui. Vamos aqui ao medo e à impotência que levam o homem a procurar ilusões. O medo e a impotência levam o homem a procurar ajuda. Vamos aqui. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, que era judeu e ateu, já dizia que o adulto tem uma semelhança com a criança. O adulto, uma semelhança com a criança. A criança, um menino, por exemplo, uma menina, ela depende, a criança na fase de infância, diante de qualquer situação, a criança procura um protetor, que é o pai, dentro de uma sociedade machista. É o pai, não é isso? A criança procura o pai. Quando uma criança lá na infância está ali brigando com alguém, aí uma pessoa agride a criança, ela corre para dizer ao pai, porque ela vê o pai como o forte, o protetor, a criança. Isso é muito comum. Crianças aí agredidas, a gente vê, quando a criança é agredida, ela não procura a mãe, porque dentro de uma sociedade patriarcal, o macho é que tem a força. E aí, a criança procura o pai para protegê-la. Aí o pai vai lá com a criança e agride ali
o agressor. A gente vê muito isso aí, isso é muito comum por aí. Recentemente apareceu aí um cara em um condomínio residencial, o filho dele, uma criança, foi agredida por outra. Aí a criança correu e disse ao pai, olha aí, buscando proteção no pai, no macho, dentro de uma sociedade patriarcal, machista. Aí o pai foi lá e o pai agrediu a outra criança. E o pai foi preso. Viu aí? Então a criança sempre procura proteção e procura o macho, o pai. Dizia Freud. A mesma coisa essa criança quando cresce. Quando a criança se torna adulta, aí ela sabe que o pai dela não é tão forte assim, porque a criança aí se tornou um adulto. E a pessoa adulta sabe que o nosso pai não tem essa força aí. Então o adulto, ele já sabe que não pode contar com o pai. Aí ele, de forma inconsciente, procura os deuses, ajuda nos deuses que não existem. Você entendeu? Então existe aí uma coisa em comum na criança e no adulto, que é a busca de um protetor. A criança vê seu pai como protetor. Já o adulto, ele sabe que o pai não tem essa força mais. O adulto sabe disso, que o pai não tem essa força. Aí, inconscientemente, busca um protetor imaginário. Aí o homem cria deuses, cria protetores que, na verdade, não existem. É isso aí. Então, o medo e a impotência levam o homem a ilusões. E aí está um exemplo com a criança e depois ela se tornando aí um adulto. É isso aí, gente. E aqui diz o Agostinho, em relação ao Deus da Bíblia. Qualquer pessoa sabe que o Deus da Bíblia não é brasileiro. Muita gente diz aí, Deus é brasileiro, Deus é brasileiro. Isso é de uma ignorância sem fim. O Deus da Bíblia não é brasileiro. Basta ver que, quando a Bíblia foi escrita, aqueles textos foram escritos, o Velho Testamento, que não é velho para os judeus, e o Novo Testamento, quando os textos foram escritos, não existia o Brasil ainda. O Brasil veio a nascer como povo, como nação, a partir de abril de 1500, com a chegada oficial aqui dos portugueses. Então, quando os textos da Bíblia foram escritos, não existia o Brasil. Os textos da Bíblia foram escritos em o Velho Testamento, na quase totalidade em hebraico e um pouco de aramaico. Já o Novo Testamento, todinho, foi escrito na língua grega. Então veja, línguas hebraica, aramaica e grega não são línguas faladas pelos brasileiros. Nossa língua aqui é a língua portuguesa e sempre foi. Então você vê facilmente que a Bíblia é um livro de fora, estrangeiro. Foi trazida para cá pelos portugueses em 1500. A Bíblia. Então o Deus da Bíblia é um Deus estrangeiro. É o que diz aqui o Henrique Agostinho Silvério. Tem toda a razão. É um cara que estuda e é um cara inteligente, o Henrique. Qualquer pessoa sabe disso, que o Deus da Bíblia não é brasileiro. É um Deus dos hebreus, dos judeus, e não nosso. Você entendeu? Agora, foi trazido para cá em 1500, quando começou a se formar realmente o povo brasileiro. É simples entender isso, certinho? Muito bem. E ele diz aí que em pleno ano 2024, diz o Henrique aí, as pessoas ainda acreditam nesse Deus estrangeiro, que é o Deus da Bíblia. E pior, as pessoas entram em igrejas aí cristãs e ainda ficam alimentando essas igrejas, dando dinheiro para essas igrejas, por meio de dízimos, ofertas e doações. Ele acha isso ainda estranho. Alimentando um Deus que não é nosso, é um Deus estrangeiro, trazido para cá
pelos portugueses. E é verdade. É verdade. E no final aqui ele termina assim, dizendo que os crentes aí que acreditam em Jesus, no Novo Testamento da Bíblia, dizendo aí que Jesus está voltando. Veja aí, que Jesus está voltando. Gente, para que você entenda a Bíblia, você tem que estudar aquele mundo naquela época. Para que você entenda essa expressão, Jesus está voltando, para que você entenda isso, é preciso você entender como era o mundo na Palestina no século I, quando os textos foram escritos. É preciso que você entenda isso. Se você entender, aí você saberá que Jesus nunca vai voltar. Primeiro, porque ele não foi. Jesus não subiu aos céus como sobe um helicóptero. Isso aí é figura de linguagem. Qualquer estudioso sério da Bíblia sabe disso, que Jesus não foi subindo, saindo do solo, subindo como sobe um helicóptero na vertical. Isso aí é imaginação do escritor. Como também Jesus algum vai voltar descendo dos céus com anjinhos, tocando trombetas, muito menos guitarra elétrica, muito menos saxofone. Entendeu? Tudo isso é criação do escritor aqui cristão. Então, para que você entenda essa expressão, Jesus está voltando, você tem que entender aquele tempo. Jesus está voltando, isso é para aquele tempo, há 2000 anos na Palestina. Nada tem a ver com o nosso tempo. Pastores evangélicos dizem aí para os fiéis que Jesus está voltando para julgar a humanidade. Jamais Jesus vai voltar, e muito menos para julgar quem quer que seja. Jesus não vai julgar nem o Vladimir Putin, entendeu? Nem o Vladimir Putin. Não vai voltar. Então isso aí é enganação. Jesus está voltando, isso aí é para aquele tempo, lá há 2000 anos, lá na Palestina, século I. E Jesus ali pregava que o Messias estava voltando. E o Messias não voltou. Pura ilusão. Você entendeu? Para entender por que Jesus está voltando, é porque naquele tempo, no tempo ali de Jesus, aquela região foi dominada pelos romanos. Os romanos entraram lá com força. Os romanos mataram muitas pessoas ali, muitos judeus, e tomaram o poder, os romanos, e cobravam altos impostos do povo ali daquela região. Então o povo via aqueles romanos dominando a região e queria que os romanos saíssem da região, fossem expulsos. Só que o povo não tinha força, o povo judeu não tinha força, e Jesus era judeu, entenda aí. Então era isso, eles queriam que aparecesse um judeu, o Messias, que em grego significa Cristo, veja bem. Então o povo judeu na época, há 2000 anos, e não agora, há 2000 anos, eles queriam expulsar os romanos lá da região deles. Só que eles não tinham força. Então o povo judeu esperava o Messias, Cristo em grego. E esse Messias seria um judeu que seria rei em Israel e que seria poderoso para expulsar os romanos da Palestina. Então apareceram, isso está na história, apareceram vários judeus, dizendo ser o Cristo, o Messias. Só que esses judeus que apareceram dizendo ser o Cristo, o Messias, esses aí todos foram pegos, presos, torturados e foram mortos pelos romanos. E Jesus foi mais um judeu que dizia ser o Messias.
entendeu? Dizia ser o Cristo, Jesus. E o que aconteceu? Ele foi preso pelos romanos, foi executado pelos romanos, viu aí? Então Jesus foi mais um judeu daquela época e apareceram outros. Está na história, dizendo ser o Messias, o Cristo, e todos foram mortos. Você entendeu? Então Jesus está voltando, o Messias está voltando para aquele tempo, para ali assumir o reino em Israel e expulsar os romanos. E ninguém conseguiu. Durante a vida toda de Jesus, nos evangelhos, durante a vida toda, os romanos dominando a Palestina. Jesus morreu, os romanos continuaram dominando a Palestina. Então, quando um pastor evangélico diz a um fiel, coitado, o fiel, ele não entende, ele não lê a Bíblia. Para que você entenda a Bíblia, a expressão Jesus está voltando, é preciso que você entenda a situação. Jesus está voltando há 2000 anos para libertar o povo judeu do jugo romano. É isso aí. Nada tem a ver com nossos dias aí de hoje. Jesus pregava o fim, a volta do Messias. Jesus pregava, está lá no Novo Testamento, para aquele tempo. E vou dar aqui alguns exemplos, olha, para que você entenda. Então veja aqui, ó, em Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, não foi o primeiro a surgir, o primeiro foi o de Marcos. Em Mateus, capítulo 3, versículos 1 e 2, veja como o Jesus está voltando, era para aquele tempo. Ali, em Mateus, capítulo 3, versículos 1 e 2, veja bem, ali você vê o João Batista ali diante de Jesus, já, João Batista. E o João Batista, veja aqui o que está escrito em Mateus 3, assim, diz assim, naqueles dias, isso há 2000 anos, hein? Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, há 2000 anos, hein? Para aquele tempo, João Batista dizia assim, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Olha aí. O João Batista dizendo, hein? Arrependei-vos para o povo, porque está próximo o reino dos céus. Olha aí, próximo para aquele tempo, há 2000 anos. Viu aí? No mesmo livro, em Mateus, capítulo 4, versículo 17, Jesus também dizendo a mesma coisa lá para aquele tempo, há 2000 anos. Jesus dizendo assim, Mateus 4, versículo 17. Daí por diante, passou Jesus a pregar e dizer, olha aí, Jesus dizendo, ó, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Viu aí? Esse próximo aí é para eles lá, há 2000 anos na Palestina. Nada tem a ver conosco aqui. Mais exemplos ainda, no mesmo livro, e isso é repetido nos outros. Em Mateus, capítulo 10, versículo 23, aqui Jesus, veja bem, está passando instruções para os 12 discípulos. Para os 12. Jesus aqui passando informações. E veja o que Jesus diz, ó. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Olha aí. Você entendeu? Jesus aqui, há 2000 anos, lá naquele tempo, dizendo para os discípulos dele, veja bem, que quando eles fossem perseguidos em uma cidade, que eles corressem para outra cidade. Jesus dizendo, escute aí. E Jesus disse mais ainda, que antes que aqueles discípulos percorressem todas as cidades, antes disso, eles, em vida,
veriam o Messias, o Cristo, descendo dos céus. Você entendeu? Tudo, gente, é para aquele tempo. Jesus dizendo aqui para os discípulos dele, veja, em Mateus, capítulo 10, versículo 23, Jesus dizendo assim, meus discípulos, preguem a palavra aí, a minha palavra, as boas novas, o evangelho, as boas novas, preguem. Se vocês forem perseguidos em uma cidade, vocês devem correr para outra cidade. Só que eu digo uma coisa, antes que vocês corram para todas as cidades daqui de Israel, antes disso, vocês verão o Messias, o Cristo, descendo dos céus com seus anjinhos tocando trombetas. Viu aí? Tudo para aquele tempo. E nada disso aconteceu. Nada disso aconteceu. Você entendeu? Vou dar aqui mais um exemplo para terminar. Jesus, de novo, veja, e isso se repete nos outros evangelhos. Em Mateus, capítulo 24, versículo 23 e 24, Jesus novamente dando instruções aos discípulos, aos 12, até ao Judas Iscariotes. E Jesus dando aqui sinais do tempo, do fim do tempo, da volta do Messias, para aquele tempo. Você entendeu? Então diz assim Jesus, então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, veja bem, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes milagres e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então aqui Jesus, veja bem, Jesus aqui é atribuído a Jesus, ele dizendo aos discípulos, para aquele tempo, há 2000 anos na Palestina, Jesus dizendo ali para os discípulos que apareceriam vários Cristos, vários Messias, apareceriam vários judeus dizendo ser o Messias, o Cristo. Viu aí? Jesus aqui dizendo, que vão aparecer vários Cristos, olha aí. É para aquele tempo, por quê? Porque naquele tempo apareceram vários judeus dizendo ser o Cristo. Você entendeu? Hoje, aqui, em ano 2024, você não vê um cidadão dizendo ser o Messias, o Cristo. Você não vê isso. A não ser um doido, que é o Henri Cristo, né? O doido, que mora aqui em Brasília, né? Em uma chácara no Gama, o Henri Cristo. Mas ele é doido, né? Então você não vê aqui no Brasil ninguém dizendo ser o Cristo, o Messias. Mas havia naquele tempo. É por isso que Jesus diz aí, Jesus dizendo aos discípulos, aparecerão muitos Cristos, aparecerão muitas pessoas, muitos judeus, dizendo ser o Cristo, para enganar pessoas. Olha aí, aparecerão muitas pessoas dizendo ser o Cristo. E aparecia naquele tempo mesmo. Apareciam muitos judeus dizendo ser o Cristo. Está na história lá da Palestina. Muitos apareciam dizendo ser o Cristo, que iriam expulsar os romanos da Palestina. É isso aí. Então, esse negócio de Jesus está voltando, gente, não se deixe enganar por espertalhões da fé. Eles querem seu dinheiro por meio de dízimos, ofertas e doações. O Papa Francisco, vamos pegar o Papa Francisco aqui. O Papa Francisco, ele sabe que esse negócio de Jesus está voltando não significa Jesus descendo dos céus com os anjinhos tocando trombetas. O Papa Francisco sabe disso. Ele sabe que isso é uma figura de linguagem. Isso é uma criação do escritor. O Papa Francisco, ele sabe que jamais Jesus algum vai descer dos céus com os anjinhos tocando trombetas, muito menos guitarra elétrica. Você entendeu? É isso aí, gente. Parabéns aí ao grande Henrique pela bela explanação. E é o que eu digo aqui. Você que está assistindo aí a esse vídeo, você aí
passou por situações difíceis, escreva para cá, para a minha página. É o que eu peço. Escreva narrando aí o que aconteceu com você. Escreva que vou colocar aqui sua explanação em vídeo. É isso aí. Mais um vídeo e muito obrigado.